Olá, estamos começando mais um Sala 221. Conheça a herança militar nos bairros de João Pessoa. Muita gente não concorda com o nome do bairro e muita gente aqui até já se movimentou também para mudar o nome do bairro. Você, universitário, está se sentindo cansado ou doente? Tem um local aqui na UFPB que pode te ajudar de graça. Você vai conhecer um local na UFPB que busca entender e compreender ainda mais a vida marinha da costa paraibana. Os pesquisadores vão a campo para buscar informações de várias espécies e usam o conhecimento para ajudar na preservação. Valentina Figueiredo, Arthur da Costa e Silva, Humberto de Alencar Castelo Branco, Ernesto Geisel. Vocês conhecem esses nomes? Todos são figuras conhecidas não só da época do regime militar no Brasil, mas também dão nome a 4 bairros de João Pessoa. Mas será que a população sabe quem eles foram? E será que, depois de tudo que sabemos daquela época, as homenagens são válidas? O Sala 221 buscou entender como é a realidade em um desses bairros. Confira na reportagem de Humberto Petrilli e Rinaldo Pedrosa. É nesta casa, no bairro do Castelo Branco, que Lindenberg mora há 55 anos. Ele é corretor de imóveis e também presidente da Associação dos Moradores do Bairro, que carrega um nome conhecido para ele. Castelo Branco, ele foi o primeiro general, do golpe de 64, ou seja, o primeiro ditador da série de alguns. Então, com o golpe de 64, a democracia foi ceifada no país, chegando à sua parte mais cruel com o AI-5. E a senhora sabe quem foi Castelo Branco? Sei, foi o presidente da ditadura militar, um cara que executou muita gente, né? Ele era presidente, então se ele compactuava com tudo na época da ditadura militar, ele era um fascista. Do pouco que a gente estuda, na época da escola, sobre a ditadura militar, a gente ouve falar na figura do Castelo Branco, a gente sabe que foi um dos ditadores que houveram aí nesse período. Na triste história do nosso país, infelizmente uma história manchada por feitos como esse que aconteceram, fatos como esse da ditadura militar. E Castelo Branco é um desses nomes que sempre quando as pessoas, principalmente aqueles que vivenciaram a época da ditadura, quando a gente vê, principalmente nos livros de história, é uma figura muito... que traz na memória das pessoas que viveram más lembranças, que realmente assim, ele foi um dos piores interventores militares que tiveram. Mas tem muita gente que não sabe quem foi Castelo Branco ou o que ele fez exatamente. Não, eu me lembro que ele foi presidente, né? Você conhece esses nomes, desses presidentes, dessas pessoas? Sabe quem foram? Não, isso aí eu não sei não. Não era do presidente, né? Tem algum problema, assim, com esse nome? Não, que eu me lembro não, né? Uhum. Não, que a gente... Não sei, eu não me lembro dessas coisas assim não, né? Entendo, também não entendo, né? A homenagem a generais do período da ditadura militar é uma recorrência aqui na cidade de João Pessoa. Aqui no Castelo, a escola Presidente João Goulart já teve seus dias de homenagem também, quando se chamava Escola Estadual Presidente Médici. A alteração ocorreu no ano de 2014, quando Ricardo Coutinho começou a perceber que essas questões eram importantes na dinâmica social do bairro. Pode mudar os nomes. Tem grandes nomes, aqui mesmo eu li para você, nomes fantásticos. Homens que fizeram história. Esse conjunto aqui, a área de proteção ambiental, Lauro Vanderlei, o cara que cultivou as árvores, que se preocupou com as matas. Fale, desde que você aqui cria um espaço para mostrar esse menino o que é. Eu acho que eles não somam muito para a história, não, sabe? Se você me perguntar logo pelo Castelo Branco, muita gente não concorda com o nome do bairro. Ao meu entender, isso é uma opinião minha, Lindenberg é uma opinião particular, e muita gente aqui até já se movimentou também para mudar o nome do bairro, para que tirasse esse nome. Existe essa polêmica dentro do bairro. Mas a mudança nos nomes não depende da vontade das pessoas, e sim de quem está no poder. O vereador de João Pessoa, Marcos Henrique, do Partido dos Trabalhadores, por exemplo, apoia essa discussão na comunidade. Eu acho que despertaria nas pessoas o porquê da mudança do nome. E você poderia, de uma certa forma, fazer o debate com a população, porque a população ela precisa ter o conhecimento. Quantas pessoas sabem quem foi que fez o general Ernesto Geisel, general João Batista Figueiredo? Quantas pessoas... Aí, quando você fizer esse debate,
você vai dar acesso a muitas pessoas a discutirem, entendeu? Porque a gente mudou o nome Conjunto Valentino de Figueiredo para Conjunto Marielle Franco. Eles vieram da ditadura militar, todos eles tinham a mesma postura de mandar torturar, matar, era a favor de toda tortura e de matar. O negócio deles era um regime muito horrível, a ditadura militar. Então, homenagear eles, para mim, foi o fim. E a mãe de Figueiredo também, não tem nada a ver. O que é que essa mulher fez para ter o nome num bairro tão grande? Poderia pegar pessoas, trabalhadores que faz aquela... Pronto, Castelo Branco, tem tanta gente aqui que tem história, que poderia ter sido também homenageado com nomes em ruas e em nomes em algum local, né, público, e não foi. Eu moro no Castelo Branco desde 68. Eu sou da primeira geração do bairro, né? E o nome original do Castelo Branco não ia ser Castelo Branco. O Castelo Branco ele foi inaugurado em 7 de fevereiro de 1968, certo? E as casas só foram entregues no meio do ano, né? No mês de junho, no mês do São João. Então as pessoas confundem. Mas o que eu digo a você é o seguinte, o nosso bairro ia ter o nome de bairro de Conjunto Habitacional Popular de São Rafael, né? Seria o nome original do Castelo Branco, feito pela SEAP. Essa história pode ser revista, né? E eu acho que esses nomes a gente pode, o Castelo Branco principalmente. Para mim, é uma questão particular, como eu disse, eu acho que o bairro de São Rafael seria muito mais bonito esse nome, né? E por falar em desafios, a vida de um universitário não costuma ser nada fácil. Geralmente são sempre muitas emoções, dificuldades e muitas provas, não é? Por isso, existe um local na UFPB que pode ajudar esses estudantes, principalmente se a preocupação for de saúde. O repórter Itamar Júnior vai explicar tudo sobre esse local. O Centro de Referências e Atenção em Saúde, mais conhecido como CRAS, funciona ao lado da residência universitária, no Campus 1. Tem também um anexo na antiga Prefeitura Universitária e outro no Centro de Ciências da Saúde. Se você chegar por aqui, vai encontrar serviços de enfermagem, odontologia e até exames de ultrassom e ecocardiograma, além de consultas com psicólogo, psiquiatra, dermatologista, pediatra, geriatra e muitos outros. O atendimento vai das 7 da manhã às 7 da noite. O agendamento pode ser feito presencialmente das 8 às 11 da manhã e da 1 até às 4 da tarde. Itamar Júnior para a Sala 221. O Sala 221 vai para um pequeno intervalo. Fica ligado que tem mais. No próximo bloco, você vai conhecer um pouco mais sobre a beleza da costa paraibana e os principais animais que habitam o litoral aqui do estado. São quase 7 décadas de formação de profissionais qualificados, de ações de extensão voltadas à Paraíba, ao Nordeste e ao país, e também de realização de atividades de pesquisa com repercussão nacional e internacional e geração de novas tecnologias. A UFPB é atual líder do ranking brasileiro de depósitos de patentes e a maior instituição pública superior do estado da Paraíba. A costa paraibana é recheada de diversas belezas naturais, como as praias na região do Conde e os corais localizados no Seixas e em Picãozinho. Esses espaços talvez percam esse protagonismo apenas para esses animais que compõem esses locais. Aqui na UFPB, o estudo e a preservação dessa fauna é prioridade. O Laboratório de Ictiologia da UFPB é um dos locais onde os animais marinhos do litoral da Paraíba são estudados. Por causa do aumento da poluição dos mares, os pesquisadores vão a campo para buscar informações de várias espécies e usam o conhecimento para ajudar na preservação. Ricardo é biólogo marinho e professor da UFPB desde 1977. Há mais de 4 décadas, ele luta em prol da biodiversidade e da ciência. Tem pesquisadores que trabalham com peixes, né? No meu caso, eu fiz monitoramento de vários grupos, por exemplo, de tubarões, né? E assim, tem vários especialistas aqui no nosso departamento que trabalham com grupos específicos. Então, toda a pesquisa de campo tende a reverter sobre conhecimentos
que possam ser aplicados na conservação do grupo. Quanto mais a gente sabe sobre a biologia de uma espécie, mais a gente está apto a protegê-la, porque a gente vai saber, por exemplo, quais são os requisitos do seu ambiente, do seu alimento. Nesses termos é importante a pesquisa. A vida marinha de João Pessoa é muito mais densa do que se parece. Aqui, no Departamento de Sistemática e Ecologia da UFPB, mais de 11 mil registros de 400 espécies diferentes estão sendo catalogadas. Os professores e alunos da instituição buscam conhecer ainda mais sobre a biodiversidade da região. A maioria desses estudos são feitos com os animais mais encontrados na costa paraibana. Entre as espécies, há peixes, tubarões e também uma das mais queridinhas da região, a tartaruga marinha. A fauna marinha é muito rica nos vários grupos, né, de organismos, como por exemplo peixes, os vários grupos de invertebrados marinhos, o próprio plâncton. Então a quantidade de espécies é muito grande. Alguns grupos que se destacam, por exemplo, já pelo seu estado de ameaça, né, como é o caso das tartarugas marinhas, do peixe-boi marinho, várias espécies de tubarões. Então a gente tem, apesar dessa riqueza, a gente tem uma ameaça pairando sobre elas, né? É a ameaça de extinção. Além disso, o professor pede mais conscientização da população para que essas espécies continuem vivas na natureza. A gente sabe que a questão do lixo marinho é um fator que impacta muito os animais, né? Por exemplo, vários grupos, como é o caso das tartarugas, que são ameaçadas, elas morrem em decorrência da ingestão de plástico, né? Porque o plástico não é digerido e acaba entupindo o trato digestivo desses animais. Então, não jogar lixo, né, no ambiente, especialmente nas praias, né? Eu vejo que muita gente, por exemplo, toma água ou toma uma garrafinha e deixa a embalagem na praia, né? Então isso é muito prejudicial, porque o plástico ele pode ser confundido com alimento, né, por vários animais que acabam ingerindo esses produtos. As imagens que vocês viram nessa reportagem foram gravadas no Aquário Paraíba. Você pode conferir no local diversas espécies de animais marinhos e terrestres de pertinho. Entre no perfil deles no Instagram e saiba mais sobre os horários e dias de visitação. Esta edição do Sala 221 vai ficando por aqui. Tchau e até a próxima. Acompanhe a gente nas nossas redes sociais e fique por dentro de tudo.